nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Começamos em breve o tempo de Quaresma e, fiéis às lições de Nosso Senhor, a Igreja instituiu o jejum da Quaresma para seguir este modelo que foi Nosso Senhor a praticar o jejum durante 40 dias e 40 noites. É a ocasião para os fiéis também para expiar as suas culpas, a finalidade da Quaresma e a expiação dos nossos pecados, porque normalmente, direta ou indiretamente, muitos pecados vêm, efetivamente, da sensualidade, dos excessos na comida e na bebida. Daí que nada mais eficaz do que reparar através desta privação do alimento e mortificar o amor ao prazer sensual. Em que consiste o jejum? O jejum é realmente uma única comida completa ao dia. Um almoço normal, uma só refeição forte, podendo-se consumir depois 2 refeições pequenas que não correspondem à quantidade habitual e que servem apenas para enganar a fome. Isto é, normalmente, a comida é o almoço, pode ser também o jantar, mas normalmente é a comida. No pequeno almoço tomaríamos, no seminário, o que fazíamos era deixar de lado a manteiga e o doce, então era pão com café, pronto. E depois, à noite, era uma sopa. Isto é o que era a nossa prática do jejum no seminário, o que continuamos a fazer nos prioratos. Então, a quem obriga este jejum e esta abstinência? A abstinência é obrigatória a partir dos 14 anos. Na disciplina atual, obriga a toda pessoa a partir dos 14 anos. O jejum começa a obrigar a partir dos 18 e até os 60 ou 59 começados. Então, o jejum é obrigatório desde os 18 aos 59. A partir dos 60 já não há uma obrigação estrita de jejum. Só que o espírito da Igreja é precisamente transmitir, viver e transmitir aos filhos o facto de praticar estas mortificações. Na prática atual, os dias de jejum obrigatório são 2. A próxima quarta-feira de cinzas e depois a sexta-feira santa. São os dias obrigatórios gravemente de jejum. Para a abstinência, normalmente a abstinência, segundo a atual disciplina, é para todas as sextas do ano. Só que as conferências episcopais têm a faculdade de permitir a sua substituição desta abstinência nas sextas habituais por uma obra de caridade, por outro sacrifício, por uma oração. Isto não se aplica à Quaresma. Isto é, normalmente, mesmo a disciplina atual, faz das sextas de Quaresma uma obrigação grave. Daí que a atenção com os convites, com os compromissos durante a Quaresma nas sextas. De não assistir depois a compromissos em que é apresentada a carne, não tenhamos já presente esta obrigação que temos de praticar a abstinência durante as sextas. É evidente que os doentes, quem está doente não fica, está dispensado destas leis. O que importa é como viver este tempo de Quaresma. O que nos interessa. E aí eu deixaria falar a São Bento, a sua regra. Tem um capítulo que trata da observância da Quaresma e que nos dá algumas indicações. Diz assim o texto: se bem que a vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, de facto também para nós, católicos, a nossa vida deveria ser uma prática contínua da Quaresma, não é? Bom, mesmo que, se bem esta vida do monge deva ser em todo o tempo uma observância de Quaresma, como porém esta força é de poucos, por isso aconselhamos os monges a guardarem com toda a pureza a sua vida nesses dias de Quaresma e também a apagarem nesses santos dias todas as negligências dos outros tempos. O sentido da Quaresma, então, é uma reparação pelas negligências do resto do ano. E isso será feito dignamente se nos preservamos de todos os vícios e nos entregamos à oração com lágrimas, à leitura, à compunção do coração e à abstinência. Então vemos como o pecado o que faz é entorpecer a nossa amizade com Deus. Cria um obstáculo nesta intimidade com Deus. E o jejum, a oração do tempo da Quaresma, serve para restabelecer este equilíbrio perdido nesta amizade com Deus. Reparamos as negligências do ano e também temos grandes graças, porque o jejum
Não esqueçamos que Nosso Senhor aconselhava e dizia que há demónios que não são expulsos, senão unicamente através do jejum e da oração. O nosso jejum, para ser verdadeiro, para ser sincero diante de Deus, não consiste só na abstinência da carne, na mortificação da comida e da bebida, não. Tem de estar acompanhado de mudança de vida, de arrependimento dos nossos pecados, de conversão, de volta sincera para Deus. Sem isso, o nosso esforço físico não tem valor nenhum. Não vale a pena começar por aí. E quantas vezes fazemos do jejum físico a nossa preocupação? Não é o principal. Tem de ir acompanhado realmente desta contrição, desta compunção pelos nossos pecados. Isto que dá valor à nossa mortificação. Daí a queixa do profeta Isaías. Não os jejueis daqui por diante como tendes feito até hoje, se quereis que seja ouvido no alto o vosso clamor. E então pergunta, acaso o jejum que eu aprecio consiste em afligir um homem a sua alma por um dia, curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre o saco e a cinza, a isto chamarás tu jejum e dia agradável ao Senhor? Porventura o jejum que eu aprecio não consiste nisto, em desatar as ligaduras da impiedade, em desapertar os nós do jugo, em deixar ir livres aqueles que estão oprimidos e em quebrar toda a espécie de jugo. Estamos a falar, no aspecto espiritual, das ligaduras do pecado, do jugo do pecado. Isto é que interessa. E a nossa prática da Quaresma tem de estar orientada a esta luta sincera contra as nossas faltas, contra as minhas faltas habituais. Continua então São Bento. Acrescentemos, portanto, nesses dias, alguma coisa ao encargo habitual da nossa servidão. Orações especiais, abstinência de comida e bebida, e assim ofereça cada um a Deus, de espontânea vontade, com a alegria do Espírito Santo, alguma coisa além da medida estabelecida para si. Isto é, subtraia ao seu corpo algo de comida, da bebida, do sono, da conversa, da escorrilidade. Escorrilidade o quê? São as chucarrices, as tolices, os gracejos inconvenientes, a perda de tempo. Isto é que é escorrilidade. E na alegria do desejo espiritual, espere a Santa Páscoa. Mais uma vez, o jejum não é só privação de comida e bebida. Os dias de jejum devem ser especialmente dias para evitarmos o uso desordenado ou inclusive exagerado dos outros sentidos. Devemos evitar o que não devo fazer, o que não devo falar, o que não devo ouvir, o que não devo desejar. Vou tentar não satisfazer todos os meus impulsos, os meus caprichos, as minhas emoções. Vou tentar não saciar a todo custo a minha curiosidade. Vou tentar não querer saber tudo. Como dizer, mais do que o jejum do corpo, seria mais bem o jejum das redes sociais, o jejum do YouTube, o jejum do telemóvel, o jejum da net. Quanto mais valioso diante de Deus este jejum. Porquê? Porque finalmente nós não quebramos este contacto contínuo com o mundo e com o espírito do mundo, porque a carne e o espírito têm desejos contrários. E quantas vezes o nosso jejum deveria estar orientado mais para estes aspectos mais espirituais, menos físicos, mais agradáveis a Deus. São Bernardo afirma, se apenas a língua pecou, jejue apenas ela e será suficiente. Mas se os outros membros também pecaram, por que não deveriam também jejuar? Jejuem os olhos, que têm causado tantos pecados à nossa alma. Jejuem os ouvidos, jejue a língua, as mãos, jejue a própria alma. Jejuem os olhos de todos os olhares curiosos. Boa mortificação. Jejuem os ouvidos de prestar atenção às fofocas e a tudo o que não é necessário para a saúde da alma. Que a língua jejue da maledicência e murmuração e de toda a conversa inútil e ociosa. Jejuem as mãos de tudo aquilo que não lhes foi ordenado. Mas muito mais, jejue a própria alma dos vícios e da sua própria vontade. O valor do jejum aparece no livro de Jonas.
Jonas, que foi pela cidade de Nínive a pregar durante todo um dia. Daqui a 40 dias será Nínive destruída. E o livro sagrado diz que os ninivitas creram em Deus, na mensagem pregada pelo profeta. Ordenaram um jejum público e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Chegada esta nova ao próprio rei, ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E depois fez clamar através dos seus príncipes os homens e os animais. Homens e animais. Os bois e as ovelhas não comam nada. Não sejam levados a pastar, nem bebam água. Mesmo os animais a fazer jejum. Os homens e os animais cubram-se de saco e clamem ao Senhor com força. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se virá a arrepender, se aplacará o ardor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as suas obras de penitência, diz o texto sagrado, como se convertiam do seu mau caminho, o principal mais do que a penitência exterior, como se convertiam do seu mau caminho e arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não o executou. Então, queridos irmãos, compreendamos o significado deste jejum, desta penitência, o tempo da Quaresma. É muito mais do que o Ramadão dos muçulmanos. Eles durante o dia sim, a noite já é outra coisa. Nós é o dia todo, durante 40 dias. O Espírito vai acompanhar-nos durante 40 dias porque estamos a olhar para Nosso Senhor que viveu 40 dias retirado no deserto. Então, neste domingo já preparemos o início da Quaresma. Que quando chega a próxima quarta, já tenhamos na nossa mente e na nossa vontade os propósitos, as resoluções que vamos aplicar durante 40 dias. Começamos na quarta, deixando uns dias para que o domingo não seja dia de penitência. É de propósito. O domingo não é dia de penitência. Por isso a Igreja acrescentou mais estes dias que vão até a quarta. Mas a partir da quarta que a nossa Quaresma seja a Quaresma. Seja a Quaresma. Então, propósito de mortificação primeiro. De qualquer género, pouco importa. Na comida, na bebida, alguma mortificação de um aspecto em que nós temos dificuldade. Muito bem, uma mortificação, penitência, em espírito de penitência. Cada um de nós tem de escolher já um ponto particular, concreto, simples, mas no qual vamos tentar ser constantes durante toda esta Quaresma. Segundo ponto, capital também, um esforço na nossa oração. Se não rezo o terço todos os dias, é a ocasião, durante esta Quaresma, vou rezar o terço todos os dias. Que já rezo o terço, vamos tentar rezar um segundo terço. Vamos tentar rezar o rosário. Para quem consiga, por que não? Se calhar o que falta na minha vida espiritual é leitura espiritual. Vamos aproveitar para pôr aí meia hora de leitura espiritual todos os dias, durante a Quaresma. Espírito de reparação, de penitência. Se calhar estou a falhar continuamente nas orações da manhã e da noite. Vamos ordenar estas orações da manhã e da noite. Com dizer, cada um sabe, na sua vida de oração, o que está a faltar, o que pode ser melhorado. Não necessariamente na quantidade, com frequência na qualidade. Então, esforço na penitência, propósito também na vida de oração. E comecemos bem esta Quaresma, neste espírito aconselhado pela Igreja. Nossa Senhora, com certeza, fez penitência. Não precisava, também não precisava Nosso Senhor. Mas Nossa Senhora seguiu o exemplo do seu filho. E ela própria pregou a penitência. Olhemos para a mensagem de Fátima. Se tivéssemos de resumir Fátima, o faríamos em 3 palavras. 3 palavras que resumem a mensagem de Fátima. Conversão, penitência, oração. Conversão, penitência e oração. Sim, sob o olhar do coração imaculado de Maria. Mas é conversão, penitência e oração. 3 palavras que resumem Fátima. 3 frases que resumem também Fátima. Rezai o terço todos os dias. Depois, não ofenda mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Segunda frase. Terceira frase. Sacrificai-vos pelos pecadores. 3 palavras então que resumem Fátima, 3 frases. 3 frases.
Rezai o terço todos os dias. Não ofenda mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido, também é para nós. Não ofendamos tanto a Deus Nosso Senhor. Terceiro, sacrificai-vos pelos pecadores. Porquê? Porque o jejum, a oração próprios da quaresma, ainda hoje, são e continua a ser a escada para subir ao céu. Não há outro caminho para alcançar e chegar a Deus Nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.